Hoje, a gente vai mergulhar numa jornada filosófica daquelas, uma que se esconde por trás da prática de uma arte marcial. Mas olha, isso aqui não é sobre como acertar alvos, e sim sobre como encontrar o nosso próprio centro. E toda essa história vem da famosa Memória de Eugene Herrigel, que conta como um acadêmico ocidental passou anos no Japão tentando entender o Zen. E não com a cabeça, sabe? Mas através da experiência viva de uma arte muito antiga. E logo de cara temos essa citação que resume o grande paradoxo no coração de tudo isso. Parece um enigma agora, né? Mas essa ideia é a chave para tudo que a gente vai explorar. Bom, a nossa história começa com um protagonista bem improvável. Um intelectual brilhante que se vê diante de um muro que a própria mente dele não consegue atravessar. Sabe, Hegel sentia uma frustração puramente intelectual. Ele dominava toda a teoria, mas ele desejava a experiência direta. Ele sabia que para entender o misticismo de verdade, ia precisar viver aquilo, não só ficar estudando nos livros. E o que a gente vê aqui é o tamanho do abismo cultural e filosófico que o Hegel decidiu cruzar. Ele estava literalmente saindo de um mundo de análise, de separação, para mergulhar num universo que busca unidade e a ação que nasce do silêncio. Uma decisão, vamos combinar, bem radical. Ele trocou a segurança da biblioteca pela imersão total. E a arte do tiro com arco seria seu laboratório. A sua porta de entrada para uma outra forma de conhecimento. E aqui que a jornada começa a ficar difícil de verdade. O primeiro obstáculo que ele encontra parece, logo de cara, uma contradição completa. Algo que parece física e logicamente impossível. Pensa só, receber uma instrução dessas. É um comando que desafia toda a lógica. Como é que se tensiona um arco superpoderoso sem usar força? Isso já cria o primeiro grande conflito interno para o Hegel. E na prática, a dificuldade só se confirmava. A realidade física era implacável. Ele tentava com toda a força do seu ser, mas o resultado era sempre o mesmo: tensão, tremor e fracasso. Ele estava preso no paradigma do esforço, justamente o que o mestre pediu para ele abandonar. A solução do mestre, então, não é um ajuste técnico, mas uma mudança completa na fonte de energia. O foco sai da força externa, dos músculos, para uma força interna, espiritual, que é canalizada pela respiração. E o resultado é uma verdadeira revelação. O que era uma luta impossível, de repente se torna algo natural, sem esforço algum. Essa sensação de ser respirado, de uma força maior agindo através dele, é o primeiro vislumbre real do caminho do Zen. Mas olha, dominar a puxada do arco era só o aquecimento. O verdadeiro desafio, o verdadeiro inimigo a ser enfrentado, estava prestes a aparecer, a própria mente intencional do Hegel. E aqui está o enigma. O verdadeiro quebra-cabeça da prática. O desafio sai do corpo e vai para a mente. Como agir sem a intenção de agir? Como deixar que o disparo aconteça em vez de fazer com que ele aconteça? E o tempo que isso levou mostra bem o tamanho do desafio. A gente está falando de anos de prática e frustração diária. Toda a formação ocidental dele, toda a identidade dele como alguém que faz as coisas acontecerem, era exatamente o que o impedia de avançar. E aí, no auge do desespero, ele faz o que a nossa mente analítica faria. Ele volta para a zona de conforto. Ele tenta hackear o sistema, usar um truque para simular um resultado que deveria vir da entrega espiritual. Só que a reação do mestre é implacável e instantânea. Não dá para enganar quem vê além da técnica. Esse momento de confronto é duro, mas super necessário. Hegel é forçado a encarar que o seu atalho era, na verdade, um desvio completo do caminho. Mas é justamente dessa crise, desse ponto mais baixo da jornada, que nasce a grande virada. A chave não estava em tentar com mais força, mas em finalmente parar de tentar. O ponto crucial é essa mudança interna. Ele se desprende do resultado, ele continua os movimentos da prática, mas aquela ansiedade de acertar some, dando lugar a uma prática pela prática, sem apego nenhum ao sucesso. E é nesse estado de desapego que o extraordinário acontece. Um disparo perfeito, espontâneo, que surpreende o próprio Hegel. E a frase do mestre é cirúrgica. Algo atirou. A ação aconteceu, mas o eu, o ego de Hegel, não estava no comando. Isso que ele finalmente experimentou tem um nome. É a chamada arte sem arte.
É o auge da maestria, onde a técnica se torna tão parte de quem a executa que ela simplesmente desaparece. O artista e a arte se fundem numa única e fluida expressão. Com essa nova compreensão, a verdadeira dimensão da lição se revela. O propósito de todos aqueles anos de prática era muito maior do que ele jamais imaginou. E de repente, fica claro. O alvo de papel nunca foi o objetivo. O arco, a flecha, todo aquele ritual eram apenas instrumentos, um pretexto para uma jornada interna, um espelho para o arqueiro se confrontar. E assim aquela citação lá do começo ganha um sentido completamente novo e profundo. A grande doutrina não era sobre acertar um alvo físico. A arte se revela como uma ferramenta de autoconhecimento. O arqueiro mira, no fim das contas, no centro do seu próprio ser. O que nos leva a uma reflexão final. A jornada de Hriegel vai muito além do tiro com arco, né? A pergunta que fica é: qual poderia ser o arco na vida de cada um? Qual prática pode nos levar a esse estado de arte sem arte, onde o eu se afasta e algo maior pode finalmente se manifestar?